Olá, alunos. Vamos então para a nossa segunda aula da disciplina de Administração de Sistemas de Redes 2. Hoje veremos o servidor FTP e o aplicativo que nós vamos usar durante o encontro presencial da semana é o VS-FTPD, Very Security FTPD. Como objetivos para essa aula, esperamos que você consiga conhecer as funções e as características do servidor FTP, compreender a diferença entre o usuário comum e o que é um usuário enjaulado, e entender os dois tipos de conexão, no modo standalone e no modo protegido, conhecido no Linux por XINetD. Muito bem. O FTP é o File Transfer Protocol, protocolo exclusivo para transferência de arquivos. A transferência de arquivos no sentido upload, quando o cliente envia para o servidor, ou download, quando o cliente recebe arquivos do servidor. Bom, esse aí é o modelinho, né? Na aula passada também fiz algo parecido. Do lado esquerdo o cliente, do lado direito o servidor, esse pontilhado representando o socket de conexão, e no caso do FTP a diferença é que nós temos duas portas de conexão, a porta 20 e a porta 21 no servidor. Os outros elementos são os mesmos, né? O IP do cliente, a porta do cliente, aplicativo do cliente, que também pode ser um navegador ou browser, ou tem outros aplicativos aí disponíveis na internet para fazer downloads e uploads de arquivos. O FileZilla, CultFTP, ProFTP. Então são algumas ferramentas aí que podem ser utilizadas. E do lado do servidor, o aplicativo que nós vamos instalar a semana é o VS-FTPD. Bom, a porta 20 é a chamada conexão de dados e a porta 21 a conexão de controle. Mostrando aí, quando o cliente envia dados para o servidor, ele faz um put de arquivos, né? Entrega arquivos para o servidor. Nós chamamos isso de upload. E quando o cliente recebe dados do servidor, ele está fazendo um download. Bom, o que seria um usuário enjaulado? Eu vou até aproveitar e vou voltar na figura um pouquinho. Observe aqui nessa figura que esses quadradinhos aqui, eles representam as pastas, né, do usuário, os arquivos que estão disponíveis para o usuário. O usuário, para fazer uploads e downloads de arquivo, ele tem que ter acesso a esses conteúdos. O que nós vamos trabalhar nessa semana seria, por exemplo, um usuário que tem uma conta nesse servidor para, por exemplo, hospedar as páginas dele que nós aprendemos lá no Apache, né? Nós tínhamos o usuário Zé das Couves lá fazendo a hospedagem do arquivo. Então, esse usuário tem um diretório, uma pasta. Esse usuário vai ter condições de enviar arquivos e receber arquivos dentro da sua pasta. O usuário enjaulado, o que acontece com ele é que ele tem acesso restrito somente à sua pasta. Ele não consegue, por exemplo, enxergar a pasta de outros usuários. Mas a configuração do FTP, se ela não for muito bem configurada, ela vai permitir que um usuário comum tenha acesso a todos os diretórios do sistema operacional. Isso não é muito desejável, né? Haja visto que você não quer que um usuário comece a vasculhar ou xeretar a conta de outro usuário. Ele tem que estar somente com visão para a sua conta. Para fazer isso, nós precisamos de enjaular o usuário. Enjaular o usuário significa que ele está preso somente na sua pasta de diretório, sem enxergar as demais pastas. Olha só como é que funciona isso, no exemplo aqui no desenho. Estas aqui são algumas pastas do Linux, né? Quando você está no sistema comum do Linux, no Windows vocês sabiam que a raiz do Windows era o C dois pontos. No Linux é uma barra. Dentro do diretório barra a gente tem o root, o home usuário, que é aqui onde está a pasta do usuário, o etc, var, lib, enfim, vários diretórios. Essa aqui é a raiz do sistema operacional para o usuário comum. Então ele consegue enxergar os outros diretórios. O que é feito quando nós colocamos um usuário enjaulado é mudar essa raiz, que está aqui representada de vermelho, para cá. Ou seja, ela vai dentro da pasta do usuário, de forma que ele dá um CD espaço dois pontos, não consegue subir de nível, porque ele já está na raiz. Então o sistema operacional o engana, dizendo, olha, não existe nada
daqui para trás. Só daqui para frente você tem permissão. Então o usuário não consegue acessar outros diretórios e nem outras pastas de outros usuários. Bom, agora vamos ver uma diferença aí de que seria modo standalone e modo protegido. Muito bem, vocês tiveram a oportunidade na semana passada de fazer a configuração do servidor Apache. Vocês viram lá que existem alguns arquivos, né, de configuração. O principal deles lá dentro do arquivo, dentro do diretório Apache 2, né, no sites available, nós temos um arquivinho lá que fazemos a configuração. E lá dentro tem vários parâmetros que eu posso mexer dentro de um arquivo, né, de configurações. Mas nem todos estão lá dentro. Por exemplo, eu gostaria de que o meu servidor funcionasse apenas às quartas-feiras, ou funcionasse apenas no horário comercial, ou que desse acesso para determinados usuários e para outros não. Se eu uso apenas o arquivo de configurações do servidor, às vezes eu não tenho esse parâmetro aí de limitações, né? Bom, no modo standalone, o que acontece é isso. No modo standalone, nós temos aqui o cliente, né, do lado de cá. Opa, foi demais. O cliente do lado de cá, fazendo conexões aqui no servidor. O servidor fica ouvindo, né, a porta do FTP é a porta 21, a porta de escuta. E os únicos arquivos que vão atender aqui esse usuário são os arquivos de configuração, com os parâmetros que tiverem lá. Então eu não tenho nada de especial, eu tenho apenas configurações de porta, de proteção contra usuários anônimos, proteção contra gravação, escrita, enfim. Eu tenho algumas funcionalidades, mas eu não tenho, por exemplo, essa funcionalidade do programa ser oferecido apenas nas quartas-feiras ou em horários diferentes ou só para alguns determinados usuários. Eu não tenho essa configuração aí dentro. Não tenho isso. Por isso nós usamos o chamado super servidor, o XNetD. O super servidor XNetD, também conhecido por TCP Wrappers, ele funciona como um servidor de guarda-chuva, ou seja, ele vai oferecer funções adicionais para os diversos servidores do meu sistema operacional Linux. Por exemplo, o Telnet, o IMAP, o FTP, que nós vamos trabalhar, ou estamos trabalhando, o SSH, o POP3, enfim. Então, que tipo de funcionalidades esse servidor XNetD oferece? Bom, o FTP tem como eu fazer com que ele funcione somente às quartas-feiras? Não. O XNetD tem esse parâmetro. Então, eu carrego esse servidor ou esse serviço para atender aqueles requisitos que não podem ser encontrados nos arquivos de configuração dos servidores propriamente ditos. Então, quando um usuário vai acessar esse sistema, ele passa primeiro pelo XNetD, verifica se há alguma restrição e depois disso é que ele vai passar pelas restrições do próprio servidor FTP. Então o XNetD funciona como um super servidor ou servidor guarda-chuva, protegendo e controlando diversas aplicações mantidas pelo servidor. Aqui algumas configurações do VSFTPD, só para ir adiantando, mas essa semana vocês vão ter a oportunidade de configurar e o roteiro está bem mais descrito, né? Aqui são alguns dos parâmetros que tem dentro do servidor FTP ou do vsftpd.com. Parâmetro listen, yes, ele está escutando a porta. Ask upload enable, yes. Ask download enable, yes. Estou habilitando para uploads e para downloads no meu servidor. Esses parâmetros nós temos dentro do arquivo de configurações do FTP, do vsftpd.com. Então esses parâmetros eu não preciso colocar no XNetD. Só aqueles que eu não tiver lá dentro. Esse parâmetro de chroot list enable, que vocês vão configurar aí durante a semana, é o que vai permitir com que o usuário seja enjaulado ou não enjaulado. Então eu vou criar uma lista dos usuários da minha máquina que terão acesso restrito ao seu diretório, à sua pasta. E aqui a lista, né? A lista propriamente dita. Aqui eu habilito a lista, chroot list enable habilita essa lista. E o chroot list file é onde a lista se encontra. Aqui dentro eu vou ter todos os arquivos ou todos os usuários da máquina que estão enjaulados. Aqueles que não estiverem dentro desse diretório, dentro desse arquivo, não estarão enjaulados. E aqui um modelo, um exemplo de configuração do arquivo XNetD. Observe que os parâmetros são outros. Por exemplo, aqui o parâmetro que eu havia me referido de Access Times, ou seja, aquele servidor, né, o servidor VSFTPD, só vai funcionar das 8 ao meio-dia e das 14 às 18, no horário comercial.
Então esse tipo de parâmetro que não existe nos arquivos de configuração do servidor, eu posso colocar o VS-FTPD para resolver isso. Tá? Não se preocupe com os comandos, as configurações, vocês vão ter oportunidade de trabalhar isso durante a semana. E é mais para exemplificar mesmo as funções do FTP. Muito bem, alunos, essa semana está bem tranquilo. O VS-FTP é um servidor muito fácil de ser instalado. Fiquem atentos às aulas, às atividades da semana para não atrasar. E tenham um bom proveito aí do encontro presencial. Nos vemos na próxima semana. Até lá!